Bom, começando mais um Madrugada Astral com você aqui pela Vibe Mundial, os 95.7 e também em transmissão pela Astral TV. Boa madrugada para você. Eu sou o Pai Anderson, dirigente espiritual da Oca dos Caboclos, um terreiro de Umbanda bem próximo ali da estação Carrão do metrô, com giras aí de atendimento semanais para atendimento aí com as entidades, caso você precise falar com algum guia, caso você precise de alguma orientação espiritual, é só comparecer lá na Oca nos dias de gira que você vai ser muito bem atendido. Se você quer conhecer aí a nossa agenda, a nossa programação de trabalhos semanais, basta você acessar o nosso Instagram, Oca dos Caboclos, ou também pelo meu WhatsApp, 11 95737 5453. Eu vou passar mais devagar. DDD 11, São Paulo, né? 95737 5453. Bom, hoje quero começar com mais um assunto que é tão polêmico, né? Quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de religiosidade, quando a gente fala de umbanda, de candomblé, de espiritismo, de casas espirituais. Esse assunto ele permeia a nossa vida de dirigentes, né, espirituais, dos nossos pais de santo, das nossas mães de santo, que se chama gratidão ou, ao inverso dela, a ingratidão. Hoje a gente vai falar sobre esse tema. Eu quero trazer algumas reflexões para você que nos assiste aqui e também para quem nos ouve aí através da Vibe Mundial. Mas antes de começar o nosso programa, antes de começar a pauta de hoje, eu quero falar sobre o meu livro, se você ainda não conhece, o livro Encantos Ciganos, que é um livro incrível que fala sobre espiritualidade cigana, que fala sobre o mundo dos ciganos, como que nós podemos trazer esse universo dos ciganos para a nossa vida e como que isso acaba se transformando, o nosso dia a dia acaba transformando, né, tudo aquilo que nós vivemos com as magias ciganas, com os pós, com os encantamentos. Então, se você ainda não tem o seu livro Encantos Ciganos do Pai Anderson, basta também chamar lá no WhatsApp ou enviar uma mensagem pelo direct lá do Instagram Oca dos Caboclos, que você tem mais informações sobre o livro. O livro é lindíssimo, não é um livro religioso, é um livro sobre espiritualidade cigana, é um livro que fala sobre os espíritos ciganos, sobre esses espíritos andarilhos que são maravilhosos. Bom, hoje o programa é um programa polêmico, né? Eu gosto desses temas polêmicos, de trazer essas reflexões polêmicas para cada um, para que vocês pensem na espiritualidade, para que vocês pensem no caminho de vocês, nas escolhas espirituais, porque quando a gente faz uma escolha espiritual, isso não envolve só a nossa vida, né? Envolve também a vida muitas vezes de outras pessoas e também dos nossos mentores, dos nossos guias e de todos aqueles espíritos que nos acompanham no dia a dia. Então, quando a gente toma uma decisão, seja ela favorável ou não, ela envolve outras pessoas normalmente, né? Ela envolve outros sentimentos, ela envolve outras coisas que precisam ser consideradas. E este tema é um tema que, se você é um dirigente e me ouve, ou se você é um filho mais próximo do seu pai, da sua mãe, você sabe do que eu estou dizendo, que é a ingratidão. E a gente vive a ingratidão muito dentro das casas de axé, a gente vive muita ingratidão dentro dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, e a gente muitas vezes não entende o porquê que isso acontece, né? A gente muitas vezes não entende o porquê que as pessoas precisam se comportar de determinadas formas, né? Ao longo desses anos todos que eu vivo, né, a Umbanda, que eu vivo, né, a dirigência de um terreiro, que eu vivo, né, essa missão que é de cuidar das pessoas, eu já vi coisas que até eu mesmo duvido de que eu tenha vivenciado. E já ouvi de muitos amigos e de muitas pessoas próximas que também dirigem casas, coisas que também deixam a gente até pensativos se a gente de fato deve continuar essa missão. O fato é, nós lidamos com pessoas e as pessoas são imprevisíveis, né? Então, a gente precisa considerar que esse aspecto humano, ele também acaba influenciando, né, o nosso dia a dia ali como
mentores de outras pessoas. E as pessoas são, de fato, imprevisíveis, as pessoas são, de fato, inexplicáveis, eu vou dizer assim, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Tanto para o lado de que trazem surpresas agradáveis para a nossa vida, até o ponto que trazem surpresas desagradáveis e nos fazem sofrer. Então, eu sempre falo que eu sou um humano antes de ser pai de santo, né? Eu sou humano antes de ser dirigente espiritual. E mais do que isso, eu sou uma pessoa que tenho sentimentos, né? Que tenho anseios, que tenho perspectivas, que tenho planos, né, para os meus filhos, que tenho planos para minha casa. E aqui eu não estou falando de planos financeiros, eu estou falando de planos de desenvolvimento, de planos de crescimento. E esses planos, eles muitas vezes, eles dependem das outras pessoas, né? Eu não consigo executar o plano sozinho se o meu plano para um determinado filho é que ele siga para um determinado caminho e ele não quer seguir aquele caminho. Então, fica um pouco, essa conta não fecha no final, né? No final das contas, a conta não fecha. Mas é sempre muito importante falar dessa questão da ingratidão, porque todas as vezes que a gente espera demais, e aí eu vou trazer isso para a nossa vida pessoal também, porque muitas vezes você que está me ouvindo faz pelo outro e espera algo, mesmo que inconscientemente, do outro, nem que seja um carinho, nem que seja uma fidelidade, né? Nem que seja uma palavra, você espera algo, né? Mesmo, repito, mesmo que seja inconsciente. E quando você não recebe esse algo, a gente se sente um pouco mal, né? E aí a gente sente que bate essa sensação da ingratidão, né? Que bate essa sensação de, nossa, eu fiz pela pessoa e a pessoa nem muito obrigado me disse, né? Eu fiz pela pessoa e a pessoa nem um sorriso me deu. Eu fiz pela pessoa e ela me abandonou. Então, isso faz parte do ser humano, né? Isso faz parte, né? Se você também é um dirigente que está começando a sua missão agora, isso vai fazer parte da sua vida espiritual. E quando a minha mãe Valéria lá, salve minha mãe Valéria, salve o terreiro do Seu Mata Virgem, me falava sobre isso, quando a gente conversa muito sobre isso, né? Ela fala sempre, filho, não espera, né? Não espera, porque quanto mais a gente espera, eu falava, não, mas isso não vai acontecer comigo, porque eu vou ser um pai diferente, eu vou ser um pai presente, eu vou ser um pai que vou tentar fazer. E ela falava, não adianta. Ela fala, inclusive, ainda, né? Não adianta. Porque muitas vezes existem pessoas que quanto mais você faz ou quanto mais você tenta ajudar, mais arredia essa pessoa fica e mais distanciada da religião ela está. E aí a culpa, ela não é sua, né? Então eu falava sobre culpa esses dias num dos stories que eu postei lá no Instagram da Oca dos Caboclos, que a gente às vezes quer carregar a culpa do outro, né? Às vezes a gente pega a culpa do outro como se fosse nossa e não é nossa. Cada um passa pelas coisas que precisa passar. E muitas vezes essa passagem ela precisa ser sozinho. Essa pessoa precisa passar sozinho por aquela situação. Porque se ela não passa sozinho, ela não vai aprender. E nós temos que ter, e aí eu vou falar agora, a gente está falando de ingratidão, mas eu vou falar gratidão também. Nós temos que ter gratidão, inclusive pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. E muitas pessoas não conseguem enxergar que os passos também ruins, que os passos às vezes que não dão certo, são oportunidades de melhoria, são oportunidades de crescimento, são oportunidades de desenvolvimento que nós vamos ter lá na frente. Sabe aquela história de que uma porta se fecha para uma janela se abrir? É exatamente isso. É exatamente isso. Então, nós temos que ser gratos pelas coisas que são feitas para nós, né? E, infelizmente, nós vamos lidar com a ingratidão o tempo todo na nossa vida. O tempo todo. Porque muitas vezes a pessoa que ela já tem esse comportamento de ingratidão, ela vai dizer para você, ué, mas eu não te pedi nada, você fez porque você quis.
E aí você toma essa bordoada e você perde o rumo. E é aí que está. Nós não podemos perder o nosso rumo. Então, poderia contar inúmeras histórias aqui para vocês de ingratidão. Inúmeras, porque eu tenho quase um livro para escrever sobre isso. Mas, do outro lado, tem aquilo que eu fiz com relação ao bem, ao que tem de melhor, ao que eu podia fazer para poder ajudar. E é isso que vai contar no meu julgamento. É isso que vai contar. E para essa pessoa ou para essas pessoas que fizeram coisas, né, que não são legais, que viraram as costas e etc., vai contar o que elas fizeram quando elas receberam as graças, quando elas receberam o apoio. Então, não deixe de fazer, se você é um dirigente que está começando sua vida de novo agora, espiritual, ou se você está se preparando para isso, não deixe de seguir o seu caminho, de fazer as coisas boas e de continuar seguindo aquilo que você acredita, por conta de que hoje que você ajudou, amanhã vai passar do outro lado da rua e nem na sua cara vai olhar. Porque o outro vai fingir que você não fez nada. Então, não faça isso. Continue a sua missão, continue o seu caminho espiritual, independente se você vai ou não receber o retorno. Bom, vou continuar falando sobre isso e de outras coisas mais, né? Eu falei para vocês que era um assunto polêmico, né? Porque todo mundo já passou por isso. Seja na vida espiritual, seja na vida pessoal, seja na empresa que trabalha, todo mundo já passou por essa situação. E a gente precisa ter, né, pés no chão para não fazer ou não deixar de fazer mais. Porque é aí que está a grande virada da chave. Bom, se você quer saber a programação lá da Oca dos Caboclos, segue o nosso Instagram, @oca, com OCA, né? Oca dos Caboclos, tá? Tem muitos conteúdos do Pai Anderson lá, falando sobre vários assuntos, explicando, ensinando você a fazer várias coisas. Eu gosto sempre de ensinar os meus filhos com relação a coisas práticas para o dia a dia. Tem o livro do Pai Anderson, que é o Encantos Ciganos. Basta adquirir através do nosso WhatsApp. Você está com o seu telefone aí? Vou te dar 1 minuto para você pegar para poder anotar o nosso número enquanto eu vou tomar uma água aqui. Então, quer falar com o Pai Anderson? Quer falar com a Oca dos Caboclos? 11 95737 5453. Só chamar lá no WhatsApp, 11 95737 5453, que eu passo informações sobre a gira, sobre os nossos trabalhos. Os nossos trabalhos são gratuitos aqui em São Paulo, né, aos domingos, 3 horas da tarde, é super tranquilo para chegar na Oca. Nós estamos do lado ali do metrô, da estação Carrão do metrô, dá para ir até a pé. Então, quer informações, é só chamar no 11 957 37 5453. Bom, então, continuando aqui o nosso assunto de hoje, né, que é a ingratidão, a gratidão, eu queria até trazer uma reflexão. Vocês sabiam que existem pessoas que inclusive recebem graças dos espíritos, vão até os terreiros de Umbanda? Isso é o que mais tem também, viu, pessoal? O que mais tem. Vão até os terreiros de Umbanda, pedem as coisas para as entidades, para os guias, para os mentores, vão em qualquer local, fazem os pedidos e nem muito obrigado dizem. Isso é comum, pessoal. E nem por isso aquele espírito, nem por isso aquela entidade deixam de trabalhar, deixam de ter o que eles carregam de essência, porque eles não esperam nada em troca. E é isso que a gente tem que seguir. Não adianta também só fazer aquela mãozinha, sabem? Aquela mãozinha do WhatsApp, aquela mãozinha do você pede uma coisa, a pessoa manda, ai, gratidão. Gratidão é muito além da palavra gratidão. Gratidão não é só falar gratidão. Gratidão é agir com gratidão. Eu sou uma pessoa, e aí isso tem a ver com os nossos valores, né? Tem a ver com o que a gente carrega de valores que a gente aprendeu com a nossa família, que a gente aprendeu com a vida, né? Muitas vezes, que é a gratidão pelo que as pessoas fazem por nós. Eu sou uma pessoa que sou grato por tudo aquilo que as pessoas fazem por mim. E todas as vezes que eu preciso entrar na frente da bala para salvar aquela pessoa, eu faço isso. E muitas vezes eu sou criticado, muitas vezes eu sou atacado por conta disso.
É óbvio que eu também tenho limites. É óbvio que eu também sei a hora que eu tenho que parar e dizer, não, agora não dá mais. Agora não dá mais para te defender. Mas, em todos os momentos que são possíveis, eu tento fazer o possível para ajudar principalmente aquelas pessoas que entram também na frente da bala por mim. E aquelas que também não entram na frente da bala por mim. Porque eu repito, e vou dizer o que eu disse para vocês agora há pouco, a consciência é minha, a missão é minha. Então, se eu for esperar que todas as pessoas que vão na minha casa agradeçam pelas coisas que recebem, agradeçam pelas graças que recebem, agradeçam pelo emprego que ganham, eu vou fechar a minha casa. Eu vou ter que fechar a minha casa, porque isso não vai acontecer. É natural do ser humano ser ingrato. É duro dizer isso, mas é natural. É natural do ser humano só procurar o médico quando ele está doente. É natural do ser humano só procurar a espiritualidade, o guia ou uma ajuda quando as coisas estão indo de mal a pior. E muitas dessas pessoas conseguem, de novo, como eu estava dizendo agora, as graças, conseguem de novo, né, dar um jeito na sua vida e esquecem da espiritualidade. E depois tem que voltar. E depois precisam voltar. Porque a lei do retorno é uma lei implacável. Implacável. Então tem uma frase, e eu gosto sempre de trazer essas metáforas, trazer essas frases para vocês, que a gente também planta aquilo que... A gente colhe também aquilo que a gente planta, né? A gente também colhe. Ninguém colhe flores se plantar espinhos. É mais fácil a gente plantar flores e colher espinhos. É mais fácil. Mas ninguém planta o errado e vai colher o certo. Até porque a lei da vida ela é muito maior, né? O astral é muito maior para tomar conta de tudo. Então, atenção, né? Muitas vezes, e se o pai pudesse dar uma dica para você hoje, nessa madrugada que você está me ouvindo aí, seja grato, né? Agradeça as pessoas, as coisas. Não consegue, tem muitas pessoas que não conseguem dizer obrigado para as outras. Muitas pessoas. Agradeça em orações, peça saúde pela pessoa, peça saúde por aquele projeto, por aquela empresa. Ah, pai, mas a empresa é tão ruim, a empresa é isso, a empresa é aquilo, a empresa é aquilo outro que eu trabalho, só tem cobra, só tem isso. Pessoal, agradeça antes de pedir o próximo. Todos os lugares são assim, tá? Não quero te desiludir, não. Por quê? Porque a gente começa a olhar para outras coisas. A gente começa a focar em outras coisas. Quando a gente foca em outras coisas, nada tá bom. Por que a gente não foca no que é bom? Se aí a gente está até mudando de pauta aqui, mas a gente está falando de gratidão. Mas para pensar o quanto esse local já te ajudou. Para pensar o quanto esse local tirou você do sufoco, do aperto. Para pensar. Se você está vivendo, e se não está bom, e se não está legal, procura um outro caminho. Agradeça. Seja grato. Tem muita gente que deseja um mal para o chefe, para o patrão, para o dono da empresa, só que está lá dentro. E quando você joga essa energia do mal lá para dentro, quando você joga essa energia negativa lá para dentro, você também está sendo afetado junto. Ou você acha que vai cair só nele? Quando você deseja que a sua empresa não fature mais, que quebre, que perca cliente, que bem feito tudo o que está acontecendo, o que está acontecendo com o astral? Você está enviando energias negativas para o local que você está dentro. Olha a gravidade, e a gente às vezes não para pensar nisso. Ah, eu desejo que o meu chefe morra. Olha o que você está dizendo. Pense o que você está falando. Agradeça. Obrigado. Obrigado pela saúde dele. Eu não quero mais, eu vou seguir o meu caminho, mas obrigado por tudo que eu vivi até hoje aqui.
Obrigado, gratidão. Só que não é essa gratidão da boca para fora. É uma gratidão de coração. É uma gratidão que transcende os maus pensamentos. Então, faça isso, você vai ver como a sua vida vai melhorar. Quando a gente é grato pelas coisas, quando a gente agradece pela chuva. Ah, mas está muito frio em São Paulo, né? A gente está numa temporada de frio agora aqui em São Paulo. Está muito frio em São Paulo. Ai, que horrível esse frio, não gosto de frio. Pessoal, vamos agradecer o frio, o calor, a chuva, o sol. Tudo isso é importante climaticamente falando. Porque quando você começa a entrar na vibe, né? E aqui a vibe mundial é uma vibe maravilhosa, mas quando você entra na vibe negativa, quando você entra no molde negativo, que tudo tá ruim, que nada tá bom, olhe o quanto de energia negativa você está trazendo para sua vida, quanto você está trazendo para sua casa, para sua empresa, para o seu negócio. Pensa no que eu estou te dizendo. O pai às vezes é duro. Eu falo que eu sou duro. Eu sou filho de Iemanjá, né? Então eu falo a verdade. Doa a quem doa. Imagina, um filho de Iemanjá, Oxóssi dá uma neutralizada, né? Mas um filho de Iemanjá, sagitariano, de primeiro decanato, que carrega 3 em tudo quanto é canto. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que trazer para vocês reflexões, por mais duras que sejam. Tem muita gente andando para trás de tanta coisa que negativa. Tem muita gente não prosperando porque só pensa negativo. Tem muita gente andando para trás. E você pode estar andando para trás porque não consegue fazer essa reflexão. Para pensar. O seu casamento não está bom? O que você pode fazer para mudar? Nada? Então é hora de separar. Seu emprego não está bom, o que dá para fazer para melhorar? Nada, está a hora de sair. O terreiro não está bom, o axé não está legal, o que você tem que fazer? Não dá para melhorar nada? Saia. Agradeça e saia. E a gente agradece e sai sempre pela porta da frente. Porque a vida é cíclica. Ah, mas pai, os ciclos não se encerram? Pode ser que sim, pode ser que não. E se você tiver que voltar? Aí a metralhadora de verdades falou várias coisas que não deveria, e se você precisar voltar? Como é que vai fazer? Deixe as portas abertas onde quer que você vá. Deixe as portas abertas com qualquer pessoa que você precise um dia voltar. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o porquê que a gente está vivendo aquilo. Então, tenha consciência, tenha gratidão. A ingratidão é um sentimento que dói. Se você já viveu a ingratidão, não faça isso com o outro. Não seja ingrato com o outro. Se você viveu já a ingratidão, você sabe o quanto dói. Seja grato pela vida, grato pelos problemas, grato pelos aprendizados, grato pela ajuda que as entidades... Até agora um filho me mandou uma mensagem linda que recebeu uma graça do seu Zé Pilintra e que aconteceu uma coisa inexplicável na vida dele depois de um atendimento que ele teve. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Então, seja grato, agradeça, com um sorriso, com o coração aberto, com amor. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como a sua vida vai passar a ter um outro norte. Mentalize o bem, mentalize o amor, mentalize aquilo que há de melhor na vida. Você vai ver como as suas coisas vão prosperar. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Um beijo para os meus filhos que estão assistindo, um beijo para todos vocês. Eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma Madrugada Astral. Volto na sexta-feira que vem, 00:30. Oca dos Caboclos, é só seguir a gente lá no Instagram. E o meu WhatsApp 11
957375453. Tem lá no Instagram também o nosso contato, hein? É só chamar. Fiquem com Deus e que os orixás sempre abençoem vocês.